Seja muito bem-vindo, caríssimo professor, seja muito bem-vinda, caríssima professora, ao componente aí de Educação Física comigo, professora Irislene, certo? Muito bem, que bom te encontrar aqui de novo e estar recebendo aí essas devolutivas. A sua participação, a sua interação, o seu retorno, o retorno dos nossos estudantes faz toda a diferença aqui no planejamento, na execução, nas ideias para essas aulas, ok? E aí hoje nós temos mais uma orientação aí de práticas, de possibilidade de atividades. Prof, imagino que você deve estar assim, prof, eu posso, além dessas propostas suas, posso trazer algumas outras vivências para os nossos estudantes, posso adaptar em algum momento? Fique à vontade. Você conhece muito bem a realidade aí do nosso estudante? Então aplica, veja as possibilidades, observe qual é a temática abordada, qual é o conteúdo e será sucesso com certeza. Conte comigo. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ok? Muito bem. E aí vamos ver qual é a orientação de hoje? Dá uma olhada nesse slide. Olha só, estamos aí na orientação de número 5.3. Isso mesmo, orientação didática 5.3 da unidade 1. E nela, nós trabalhamos aí na aula, né? A nossa temática foi a imagem corporal e a atividade física, certo? Lembro você que para a composição dessa aula nós temos 3 momentos importantes, que são aí a aula 5.1, 5.2 e 5.3, certo? Elas fazem um conjunto, um bloco de aula, esse bloco é um bloco completinho, certo? Muito bem. 5.1, trabalhamos aí a temática, trabalhamos a abordagem conceitual. 5.2, fiz aqui a revisão com os nossos estudantes. Na sequência a gente corrigiu as atividades, verificou aí os conhecimentos trabalhados e agora chegou o momento da prática. E para essa prática, a gente tem um tempo aí, uma duração aí de 35 minutos, ok? Muito bem. O objetivo para a nossa aula de hoje será o quê? Fazer os nossos estudantes eles reconhecerem os riscos associados à saúde com relação aos transtornos dismórficos corporais, bem como a sua associação com o padrão de estética corporal, influência midiática e o consumo. Perceba que essa orientação está muito próxima, muito ligada à orientação anterior, né? A temática anterior aí, do qual nós falamos dos padrões corporais. Elas são muito juntinhas ali, muito próximas, ok? Para que isso aconteça, reforço contigo aí os 3 momentos. Então nós temos 3 momentos aí muito importantes a serem observados. Onde, na roda inicial, vamos trabalhar aí a contextualização com o nosso estudante, vamos provocá-los, vamos indagá-los, vamos fazer refletir, trazer alguma dúvida nessa roda inicial. E aí eu trabalho com ele a abordagem conceitual. Nesse primeiro momento aí também, o nosso estudante está no pilar do conhecer, certo? No segundo momento, nós entramos aí onde é o momento tão aguardado, que é o momento da vivência e da experimentação, com um tempo aí de 25 minutos, onde você poderá aí conduzir as atividades, onde os nossos estudantes vão para a prática, vão de fato colocar a mão na massa, vão executar aí as atividades propostas, certo? Nesse momento, nós vamos trabalhar aí a abordagem procedimental e o nosso estudante estará aí nos 2 pilares centrais aqui que falarão sobre o aprender a fazer e o aprender a conviver. Vai se relacionar com os outros colegas e vai de fato fazer a compreensão entre a teoria e a prática. E para finalizar, nós vamos entrar aqui no momento aí da abordagem atitudinal, na roda final, trabalhando aí os 5 minutos finais, respondendo alguma pergunta que ficou aqui no início, certo? Aqui na roda inicial, a gente consegue responder aqui no finalzinho, na roda final, onde o nosso estudante faz a reflexão, responde algum questionamento e ele pega esse conhecimento e leva para a sua vida
Então, nós temos aí o último pilar, né? O terceiro momento e o último pilar, o quarto pilar, que é o pilar do aprender a ser protagonista da sua vida, né? Modificando algumas ações, alguns pensamentos, buscando mais conhecimento a respeito da temática que estamos trazendo aqui, certo? Muito bem, prof. Olha só os materiais que eu sugiro aqui para essa aplicação. Então, nosso estudante poderá aí utilizar estes materiais aqui. O que eu tenho de materiais aqui, prof. Iris? Eu tenho aqui um espelho de qualquer tamanho, folhas de caderno ou sulfite, post-its, canetas ou pincel, tesoura, cola branca, um celular, revistas velhas com recorte de rostos de pessoas, de corpos e, claro, um espaço aí adequado, um espaço que pode ser uma quadra, pode ser um espaço aberto numa sala de aula, pode ser uma área, pode ser debaixo de uma árvore, o espaço que se tiver aí para realizar essa prática. E sempre garantir aqui que seja feita a inclusão de todos os nossos estudantes e que tenha segurança para cada um deles, ok? Muito bem. Como que eu organizo tudo isso, né? Então tá, importante que nós façamos aqui essa orientação para o nosso estudante a respeito desse espaço, a respeito dos materiais que eles podem fazer, como que eles vão fazer, mas para que eu consiga fazer tudo isso, prof, é importante que você assista aí as 2 primeiras aulas, porque elas é que dão base para esse momento aqui da aula 5.3 e fazem com que o nosso estudante, ele compreenda aí essa relação entre a teoria e a prática aí dos conteúdos, certo? Muito bem. Então vamos entrar aqui no nosso primeiro momento aqui, que é o momento da roda inicial. A gente já vem conversando que esse primeiro momento está relacionado aí ao pilar do conhecer. Então o nosso estudante terá aí, a turma, né, o grupo terá aí 5 minutos para fazer abrir algumas discussões, iniciar algumas reflexões, algumas abordagens conceituais aqui nesse primeiro momento. Então, nosso estudante poderá aí pegar esse conteúdo, pegar essa temática e fazer essa relação entre a teoria e a prática e poder aplicar aí no seu cotidiano, certo? Muito bem. Para que eu consiga realizar tudo isso, prof, é preciso que você estimule o nosso estudante a participar de todas essas práticas, de atividades físicas, de atividades aí que trabalhem a parte mais cognitiva, que os faça pensar e que os faça interagir aí em família, entre os amigos, ok? Muito bem. Nesse primeiro momento aí também, a gente pode fazer um diagnóstico sobre os transtornos dismórficos corporais que tem aí na comunidade. Ele pode ter observado, pode ter deixado isso como tarefa para casa para eles e eles observaram, tem um maior grupo, tantas pessoas que eu observei têm esse tipo de transtorno, ou apresentam, ou aparentam, né? Ter esse tipo de transtorno. Não, eu conheço tantas pessoas. Então pode fazer esse primeiro diagnóstico aí, certo? Muito bem. Chegamos aí no meio aí desse momento, né, desse planejamento aí da aula 5.3. Nosso estudante já conheceu e agora é o momento aqui em que eu vou juntar esses 2 pilares aqui maravilhosos aguardados por eles, que são aí os pilares do conviver e do fazer. Momento de interação aí entre os colegas, né, entre a turma, entre os familiares, né, essas trocas aí de conhecimento. Então, agora estamos no momento da abordagem procedimental e o tempo aqui será de 25 minutos, certo? Muito bem. Olha só a proposta que eu trago aqui, 2 atividades para serem aplicadas. A primeira atividade será aí o da dismorfia do Snapchat e a segunda será o espelho meu. Já te digo, já te conto como é que vai ser cada uma delas, ok? Muito bem. Olha só,
Na primeira atividade, a da dismorfia do Snapchat, o passo 1, nosso estudante ele vai realizar aí recortes de rostos, de corpos que ele considera aí perfeito. Nosso estudante é nosso estudante, certo? Ah, eu considero essa moça aqui nessa fotografia, dessa revista, perfeita por conta desse cabelo, por conta desse rosto, por conta dessa estrutura corporal, por conta desse corpo, né? Por conta desse contexto aqui, então ele vai fazer esses recortes. No segundo momento, no passo 2, nosso estudante ele vai ordenar todos esses recortes aí que ele fez. E para que eles se completem formando aí um rosto. Então pode ser o cabelo de uma pessoa, o rosto de outra, dentro desse rosto pode ser a boca de uma outra pessoa, o nariz de outra pessoa, pode ser o braço de outra pessoa, entendeu? Vai montando aí um quebra-cabeça, né? Desse novo corpo que aparentemente ele pegou recortes, né? Fragmentos aí de corpos perfeitos aí. E aí formar um rosto ou formar um corpo aí com essas imagens que ele ou ela recortaram. No passo 3, o nosso estudante vai colar esses recortes, produzindo o que seria aí a sua pessoa perfeita. Também pode tentar buscar semelhanças suas para produzir uma imagem com esses recortes. Se ele se considera bonito nisso, naquele outro, vai procurar algumas semelhanças, algumas partes aí com a junção desses recortes. No passo 4, o nosso estudante ele pode fazer uma exposição desse novo ser. Então, em sala de aula, né, depois que ele fez essa colagem, ele pode fazer algum esquema, pode fazer aí num cartaz, onde ele quiser. Pode fazer um tamanho grande, né, bem macro assim, bem interessante, ou pequenininho, tanto faz. Trazendo esse novo personagem, o qual ele construiu aí sozinho ou com seus familiares e amigos. E aí ele vai dizer o que ele achou dessa sua grande obra e dessa produção, certo? Em seguida, ele vai fazer uma selfie, no passo 5, uma selfie com o uso do celular ao lado dessa imagem. Então, se ele usou recortes para representá-lo, ou para construí-lo, ou que ele se identifica como perfeito, ele vai colocar do seu ladinho e vai tirar aí uma selfie, uma foto. Logo depois, no passo 6, ele vai fazer uma análise dessa selfie, buscando aí algumas semelhanças entre o que ele produziu, ou ela produziu, e a pessoa, ele mesmo, certo? Muito bem. Então aqui, prof, a ideia, assim como todas as atividades, é que esses dois pontos aqui a gente reforce. Primeiro, que o nosso estudante ele seja protagonista. Segundo, que ele envolva aí os familiares e os amigos aí em todas as ações, em todas as atividades, certo? Então é para provocá-lo, para causar alguma reflexão e para que ele perceber aí que nem sempre a perfeição de um é a perfeição para o outro também, certo? Muito bem. Segunda atividade proposta aqui, será o quê? Será aí o espelho, espelho meu. E nesse passo 1, reservar aí um espaço tranquilo para a realização dessa atividade. No passo 2, o nosso estudante ele se colocará de frente para um espelho e em silêncio ele vai observar aí o seu rosto, vai observar o seu corpo. Se ele estiver aí em sala de aula e tiver um espelho pequeno, ele vai ter um tempinho, digamos que aí uns 30 segundos, 1 minuto. Você pode propor isso também, fazer adequação aí para que todos façam, ou pode colocar esse espelho dentro de uma caixa e ele observe com bastante cuidado, com bastante atenção aí, cada detalhe minucioso, cada semblante, certo? E aí ele faça essa reflexão, esse momento introspectivo dele aí do seu rosto ou do seu corpo, por cerca aí de 1 minutinho, certo? Se for em casa, tiver um espelho grande, fica melhor ainda, porque ele vai poder discorrer, né? Vai poder descrever aí tudo que ele observou aí no espelho. No passo 3, após esse momento de análise, de observação, o nosso estudante, como eu já antecipei aqui,
ele vai pegar aí um papel e uma caneta, ou até mesmo alguns post-its, e ele vai, utilizando aí o seu espelho, se ele estiver em casa e for grande, ou pode ser o pequeno também, ele vai anotar em uma coluna tudo que lhe chamou a atenção esteticamente. De um lado, ele vai colocar tudo aquilo que é positivo, e do outro, tudo aquilo que ele considera como negativo, tá? Muito bem. Continuando ainda nessa atividade, no passo 4, nessa segunda coluna ele já vai ter aí, anotar tudo que ele gostaria que fosse modificado no seu corpo. Então ele pode criar até uma terceira coluna se ele quiser. Então ele pode ter o lado positivo, o lado negativo e o que ele gostaria que mudasse. Ou pode ter uma quarta coluna, o que ele gostaria que permanecesse e o que ele pode fazer para permanecer com aquela imagem que ele tem, que ele observou ali dele mesmo. No passo 5, a terceira coluna, ele pode ser a terceira coluna, ou pode ser a quinta ou a sexta. Ele pode acrescentar aí, por exemplo, um sentimento, o qual ele teve ao se olhar no espelho, o que essa imagem refletida lhe trouxe de reflexão, tá? No passo 6, ao final, esse estudante ele dirá a si mesmo, olhando no espelho, palavras positivas de encorajamento que ele gostaria de ouvir de outras pessoas. E aí pode ser um momento um pouco mais introspectivo, não é mesmo? Mas a gente quer provocar isso, que ele e ela perceba a sua beleza, né? Perceba aí as suas qualidades, perceba o seu lado positivo, certo? Essa é a provocação do espelho, espelho meu. Reforço aqui a respeito do protagonismo dessa ação. A gente quer provocar o nosso estudante para que ele tenha uma mudança, se algo lhe fere, algo lhe incomoda, que ele faça uma mudança, né? E essa mudança seja uma mudança positiva, tanto para ele quanto para outras pessoas também. Propor que esse nosso estudante ele envolva os seus familiares, seus amigos, certo? É sempre mais divertido, é sempre mais produtivo, tem um melhor retorno também quando há outras pessoas envolvidas, né? E aí chama a atenção para si mesmo também. E aí eu vou ter uma ideia aí, olhando no espelho, né, que foi falado tanto na aula 4 quanto na aula 5, a respeito da imagem refletida no espelho, né? E é legal, prof, essa atividade, ela é bem, vou entrar aqui agora nessa imagem, ela é bem provocativa porque a gente está sempre de frente para o espelho. A gente está sempre, nesse momento de muita tecnologia, a gente está sempre de frente para uma câmera, sempre fazendo um selfie, né? E sempre tem aquela questão de ficar fazendo comparativos, observando o que gosta, o que não gosta, o que poderia ser modificado, às vezes lhe causa alguma estranheza, às vezes lhe causa um sentimento não tão legal, às vezes pode também causar um sentimento maravilhoso, e é isso que se quer causar a respeito dessa atividade, certo? Muito bem, conto com você de novo nessa prerrogativa aí, nesse incentivo. E aí chegou o momento aí dessa roda final. E nessa roda final, nosso estudante agora está no pilar do C. E nesse pilar do C, que é o protagonismo, é onde ele vai levar esse conhecimento, vai levar essas práticas, vai levar aí essas abordagens, essas reflexões para o seu dia a dia, né? A tendência aqui é que quando o nosso estudante ele leva para o seu dia a dia, ele compreende, se situa na sociedade, ele consegue trazer para a sua realidade, ele dê mais valor ainda dentro de cada temática. Então, essa é a proposta aí dentro das nossas aulas, ok? E aí, nesse momento do ser, do protagonizar, do iniciar algo, trabalha-se agora nesse pilar do ser, com 5 minutos aí dessa reflexão. Então, se ficou lá atrás algum questionamento, alguma abordagem não respondida, aqui
já é para estar respondendo, né? Ou questionando, trazendo novos questionamentos aí dessa abordagem. Então, é a abordagem atitudinal, de mudança, de procura de melhorar algum ponto que não está tão eficiente ou bom, seja na aparência, seja no pensamento, que muitas das vezes, quando a gente fala de padrão corporal, de imagem corporal, do que eu vejo no espelho, muitas das vezes essa prerrogativa ela está simplesmente na nossa cabeça. Então, é essa provocação que quer se causar aí com os nossos estudantes, ok? Muito bem. E para isso, para causar aí um pouco mais de diálogo, de reflexão, podemos fazer vivências aí, diagnósticos aí com os nossos estudantes e sugerir também um diagnóstico aí a respeito dos transtornos dismórficos corporais aí na comunidade local. Então, o nosso estudante ele pode fazer essa observação que ele já vem meio que observando com relação a outra prática anterior da aula passada e agora aqui. Quem são aquelas pessoas que se sentem escravos aí na hora que vão se alimentar, na hora que vão se vestir ou não gostam da aparência de si mesmo, né? Fazer essa autorreflexão aí é muito interessante. E aí faz essa reflexão do corpo, essa aceitação, essa criticidade e esse respeito à imposição de padrões de estética, né? Você vai buscar algumas soluções, algumas respostas. Vai também ser estimulado aí o nosso estudante a registrar cada uma dessas etapas, desses momentos, desses sentimentos, seja através de uma escrita, através de um áudio, através de uma agenda, através de um cartaz, né? Então tem diversas formas de se fazer isso. E é importante que a gente oriente o nosso estudante para que ele relate toda essa experiência. Então, o falar já traz aí a abertura para esses pensamentos, para essas novas atividades que vão ser realizadas, que vão ser propostas. E como eu falei, tem diversas formas de fazer tudo isso, ok? Que mais? Reforço a respeito de adequar conforme a turma, adequar conforme a escola, conforme os materiais que tem aí existentes e dar as possibilidades e as ferramentas para que o nosso estudante ele protagonize aí as atividades, certo? Aqui as referências e eu já te chamo e chamo o nosso estudante também para fazer aí as nossas práticas, nossas atividades. Pode colocar práticas esportivas, pode colocar inserido aí no contexto da comunidade, da escola e a proposta é essa, que ele realize todas as práticas e que ele ou ela também faça esse registro que vai servir de bagagem aí para os próximos planejamentos. E lembra aí de encaminhar essas fotos, hein, prof? Eu tô contando contigo, ok? Eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, caríssimo professor, a sua participação, a sua interação e os retornos. Tchau, tchau!